Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz um título bem interessante: O princípio da primeira menção. Primeira menção referente a o que ou a quem. A gente sabe, irmãos, que o livro de Gênesis, que quer dizer início, começo, princípio, ele de fato é a história dos começos. A gente estudou uma lição de escola sabatina do ano 2006, ali no quarto trimestre, com esse título aqui, ó, Gênesis, a história dos começos. Foi através de Gênesis que nós começamos a conhecer não só a questão dos personagens, mas de forma especial cada condição ou cada aplicação que é tirado dela para levar-nos aos desdobramentos que a Bíblia de fato ela discorre. Uma coisa que deve ser chamada a atenção é que em Gênesis começa-se todas as coisas. E quando Jesus estava ali sendo afrontado por os líderes da igreja daquela época, quando ele fez menção ao sábado, ele falou sobre o livro de Gênesis. Quando ele fez menção sobre a questão do adultério, do divórcio, eles falavam da lei de Moisés, mas Jesus falou sobre Gênesis. Quando o próprio João, no capítulo 4 do Apocalipse, capítulo 14, quando fala das mensagens angélicas ali, a primeira mensagem tem a ver com quem é Deus. E a extração que João tirou foi de Gênesis também. Quando ele fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Ou seja, ele extraiu de lá a criação de tudo aquilo que ele estava falando. Nós entendemos dessa forma que o Gênesis ele é o princípio, como está aqui na menção, de tudo. Em Gênesis nós encontramos ali o sacrifício, o cordeiro. Seria interessante, irmãos, se nós nos atentássemos muito mais para ler os 3 primeiros capítulos da Bíblia. O primeiro que fala sobre a origem de todas as coisas. No capítulo 2 fala sobre a criação do homem. E no capítulo 3 fala sobre o surgimento do pecado. Quando nós estudarmos todos esses 3 capítulos e entendermos o que está por trás de tudo aquilo, com certeza teremos muito mais facilidade para entender as profecias que se discorrem no decorrer da Bíblia. Quando eu falei sobre o sacrifício, em Gênesis acontece ali o primeiro sacrifício. A Bíblia não é clara em relação a isso, mas nós temos a certeza de que houve um sacrifício pelo que ela descreve, quando fala assim que Adão colocou para si folhas de figueira, depois Deus lhe preparou vestimentas. É interessante porque a folha de figueira, por maior que ela fosse, Adão era muito grande, ela só poderia esconder de fato a parte, vamos dizer assim, até só os genitais, e até no máximo ao joelho. No termo vestimentas que Deus fala para ele, de peles, então você já nota que se foi de peles, tinha que ser de algum animal que fora morto. Então nós chegamos à conclusão de que Adão ali ofereceu a Deus uma oferta pelo seu pecado e consequentemente através da pele do animal ele foi vestido. Quando Deus fala, já no livro de Êxodo, sobre Êxodo e Levítico, né, fala sobre a roupa do sacerdote, fala assim, as vestimentas. O sentido hebraico, irmãos, é o mesmo. A vestimenta tem de fato algo para cobrir todo o corpo. E a pele dos animais foi feita com esse propósito para Adão, para que ele protegesse todo o corpo, porque agora iria existir frio. Agora ele precisava ser agasalhado. Então, assim, no livro de Gênesis, nós encontramos todo o início do pano de fundo para que possamos entender as demais situações. Uma coisa que o autor colocou aqui, 3 textos, né? Isaías, Malaquias e Hebreus. Irmãos, eu acho tão fantástico a maneira como a Bíblia é discorrida, porque entre Isaías e Malaquias tem cerca de 250 a 300 anos. E o que Isaías fala sobre que a efemeridade de tudo que Deus criou, né, a erva, a flor e as folhas, tudo aquilo irá secar e irá passar, mas a palavra de Deus nunca irá passar. Ou seja, aquilo que Deus criou na terra, no sentido de toda a natureza, ela terá o seu fim. Mas a palavra de Deus, que já existia antes dela, permanecerá para sempre. Malaquias descreve também sobre Deus que não muda, não varia e muito menos ele oscila em algum aspecto. Deus ele é imutável, assim como é a sua palavra. E aquilo que Deus criou com o propósito de permanecer para sempre. E agora no livro de Hebreus, que inclusive de Hebreus para Malaquias, temos aí um tempo de quase 450 a 500 anos de distância. Então, o autor de Hebreus, queremos que seja Paulo, como o autor de Malaquias, o próprio profeta Malaquias, entre um tempo e outro, 450 a 500 anos, e eles não se contrariam entre si. O que Hebreus fala é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus ele é imutável, a sua palavra é imutável. O que quer que seja,
os mandamentos de Deus nunca serão alterados, substituídos ou obsoletos. Chegamos à conclusão de que o princípio da primeira menção que está lá descrito de todas as coisas, como surgiram as coisas, como surgiu o pecado, como veio o sacrifício, em Gênesis nós encontramos ali o sacrifício de fato feito, não só de forma simbólica na expressão de Adão, como também de maneira mais clara, o que Abel ofereceu a Deus, crendo no plano da redenção. Nós encontramos desdobramentos sobre isso no decorrer. Eu acredito, irmãos, que o livro de Jó, quando foi escrito, e o período que Jó vivenciou, melhor dizendo, Jó vivenciou em um tempo onde não se tinha santuário, mas ele oferecia para os seus filhos sacrifícios, porque ele pensava que talvez os meus filhos tenham blasfemado de Deus em seus corações. Logo, os pecados que ele acreditava que os seus filhos tivessem feito, ele resolveria aquele caso através de uma intercessão pelos animais que eram mortos, feitos ali o sacrifício, e ele oferecia a Deus em oferta em sua intercessão. Uma maneira também de discorrer. O próprio Abraão, no livro de Gênesis, quando ele oferece, ali foi pedido ao seu filho que fosse oferecido, ele leva o seu filho de fato, para poder, que hora que ele fosse oferecido ali em holocausto. Mas Deus resgata o filho e oferece um cordeiro que se aplica para o que o verso para memorizar nos diz sobre João, quando fala que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros do passado, eles eram mortos individualmente por cada indivíduo, por cada pessoa. Só que agora vem aquele cordeiro que é uma continuação dos cordeiros que eram mortos, e nele tudo cessou. Ou seja, Cristo foi a oferta que inicialmente veio lá do Gênesis, veio do Levítico, veio de Êxodo também. Então nós chegamos a entender que a primeira menção que aqui fala tem a ver com o início de todas as coisas. E isso nos dá garantia. Se aquele foi o início e houve apenas desdobramentos do que aconteceu posteriormente, em Cristo tudo foi cumprido, nele foi realizado. E unicamente em Cristo temos a salvação. Porque aqueles cordeiros que eram representativos para Cristo que viria, deixou de ter o seu vigor. Agora em Cristo tudo foi cumprido. Isso é lindo de se ver. Cristo é a confirmação de sua própria palavra. E ele nos deixou como garantia a certeza de que os desdobramentos que aconteceram desde o Gênesis em toda a Bíblia era unicamente confirmada pelo que Cristo fez. Que Deus, portanto, nos ajude e nos alimente com esse propósito e que temos essa convicção de que a primeira menção em Gênesis foi só um pontapé inicial, podemos dizer, para desdobramentos que aconteceram no decorrer de toda a Bíblia. E ao chegar no Novo Testamento, ao Jesus fazer não só menção ao livro de Gênesis, ele confirma e nos dá ênfase. Examine as Escrituras, porque vocês nela encontrarão a vida eterna, e elas testificam de mim, disse Jesus. A Bíblia, de fato, ela é o livro onde centraliza Jesus em todo o seu conteúdo, quer seja do Gênesis a Malaquias, quer seja de Mateus a Apocalipse. Tudo isso, Cristo se centraliza ali. Que eu e você possamos fazer valer essa centralização de Cristo, não só em sua palavra, mas principalmente em nossa vida. Que ele seja o centro de nós e que nós possamos, através do Espírito Santo, nos submeter à sua palavra, fazer leituras e exames e bastante desejo de aprender o que ele quer para nos conceder através dessa linda lição de Escola Sabatina, onde fala de símbolos, onde fala de imagens e alusões, coisas futuras, referente ao que ali foi passado. Vamos orar? Obrigado, Pai Celestial, pela tua palavra, e obrigado porque Cristo é a confirmação de que nela está escrita. Que através, Senhor, do que nós lemos e aprendemos, nós temos uma convicção de que o Senhor é uma confirmação do que lá atrás tudo, na verdade, foi descrito. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos buscar em tua palavra com desejo de coração, a fim de que possamos aprender unicamente do Senhor. E para isso, envia-nos o teu Santo e bom Espírito, para que através dele possamos ter uma iluminação adequada e assim compreender as verdades contidas na Santa Escritura. Dá-nos, ó Pai, um bom dia em tua presença, perdoa nossos pecados e fortalece a nossa fé, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.